O milagre que mudou a vida de Fernanda, quando a fé venceu o desespero. Fernanda Oliveira tinha 38 anos, 2 filhos pequenos e um marido que, aos poucos, se transformará em um estranho dentro de casa. Não era apenas a distância emocional que a assustava, mas algo muito pior, a dependência. Há 3 anos, seu esposo, Carlos, um ex-ancião de uma pequena congregação evangélica, havia começado a usar baclofeno de forma ilegal, misturado a álcool e outros remédios controlados. O que começou como uma ajuda para dormir depois dos cultos noturnos virou um vício destruidor. Ele sumia por dias, voltava agressivo, gastava todo o dinheiro do aluguel em farmácias clandestinas, e Fernanda, desesperada, já não sabia mais o que fazer. As noites eram as piores. Enquanto as crianças dormiam, ela ouvia Carlos murmurando sozinho no quarto, às vezes chorando, outras vezes quebrando objetos. Uma vez, ele até ameaçou se jogar pela janela, dizendo que demônios o perseguiam. Fernanda orava, mas suas orações pareciam bater no teto. Atendentes de clínicas de reabilitação diziam que o caso era grave e caro, R$ 8.000 por mês, valor que ela nem sonhava ter. Os parentes, cansados de ajudar, começaram a culpar ela por não assegurar o marido. Reza mais, Fernanda, diziam. Mas como rezar quando a fé parece um fio de cabelo prestes a arrebentar? Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma discussão violenta, que Fernanda entrou numa farmácia para comprar analgésicos para a enxaqueca. Lá, uma mulher de olhos brilhantes, Dona Maria, como se apresentaria depois, percebeu suas lágrimas silenciosas. Minha filha, você parece carregando o mundo nas costas. Já tentou a Igreja Universal? Fernanda balançou a cabeça. Não sou de igreja, doninha. Já tentei de tudo. Dona Maria segurou sua mão, firme. Não é qualquer igreja, minha filha. Lá, Deus opera o impossível. Eu mesma vi meu filho sair das drogas depois de uma corrente de oração. Vamos juntas hoje à noite. Tem uma campanha de libertação poderosa acontecendo. Fernanda hesitou, mas algo dentro dela, talvez o último suspiro de esperança, a fez dizer assim. A Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Brasil estava lotada naquela noite. O corinho de jovens cantava com força, e o pastor, um homem de voz grave e olhos penetrantes, falava sobre quebrar as correntes do inimigo. Fernanda sentou-se no fundo, envergonhada, mas quando o pastor pediu que quem estivesse com familiares escravizados pelas drogas se levantasse, ela não resistiu. Tremendo, foi até a frente. O que aconteceu nos minutos seguintes mudou tudo. O pastor ungiu suas mãos com óleo e impôs sobre sua cabeça. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição, gritou, enquanto Fernanda sentia algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ela caiu de joelhos, chorando sem controle. Mulheres ao seu redor oravam em línguas, homens clamavam glória a Deus, e o pastor continuou, esse vício não é mais forte que o sangue de Jesus. Satanás, solta esse homem agora. Fernanda nunca tinha visto nada igual. Não era uma oração comum, era uma guerra espiritual. Na saída, Dona Maria abraçou-a, volte amanhã à Fogueira Santa. Às 5 horas da manhã. Não falte. Fernanda prometeu, mesmo sem entender muito bem o que era uma fogueira santa. No dia seguinte, ainda escuro, Fernanda chegou à igreja com os olhos inchados de tanto chorar. O templo estava quase vazio, apenas algumas pessoas ajoelhadas perto do altar, onde uma pequena fogueira ardia em um recipiente de metal. O pastor explicou, a fogueira santa é o lugar onde queimamos o que nos prende. Hoje, você vai queimar o nome do seu marido nas chamas da fé. Fernanda escreveu a Carlos Oliveira num papel e, com mãos trêmulas, jogou no fogo. Enquanto as chamas consumiam as letras, o pastor orou, assim como este papel se torna cinzas, assim seja todo vício, toda amarração, todo espírito de morte na vida desse homem. Em nome de Jesus. Fernanda sentiu algo se romper dentro dela. Não era mais medo, era certeza. Naquela mesma noite, Carlos chegou em casa bêbado, como de costume. Mas desta vez, Fernanda não gritou. Não chorou. Ela simplesmente olhou nos seus olhos e disse, amanhã você vai comigo à igreja. Ele riu, xingou, mas algo em seu olhar vacilou. Talvez fosse o tom de voz dela, firme, diferente. Ou talvez fosse o cheiro de óleo santo que ainda impregnava suas roupas.
No domingo seguinte, contra todas as expectativas, Carlos entrou na Igreja Universal. Não foi fácil. Ele tremia, suava, mal conseguia ficar em pé. Mas quando o pastor chamou os dependentes químicos para a frente e começou a orar com imposição de mãos, Carlos caiu no chão, chorando como uma criança. Eu não aguento mais, pastor. Me ajuda, ele gritou. A congregação inteira se levantou, clamando em uníssono. Mulheres choravam, homens erguiam as mãos, e o pastor, com autoridade, declarou: hoje, este homem nasce de novo. Os primeiros dias não foram mágicos. Carlos ainda tinha crises de abstinência, pesadelos, momentos de fraqueza. Mas Fernanda não desistiu. Ela participava de todas as campanhas, a corrente de Elias às terças, a vigília da meia-noite às sextas, a campanha dos 73 dias de jejum que o pastor havia anunciado. Ela dizimava fielmente, mesmo quando o dinheiro era pouco, porque, como o pastor ensinou, o dízimo é a chave que abre as portas dos milagres. E os milagres aconteceram. Uma semana depois de Carlos começar a frequentar a igreja, um irmão em Cristo, dono de uma oficina mecânica, ofereceu-lhe um emprego. Deus me falou para te dar uma chance, disse o homem. Carlos, que há anos não trabalhava, aceitou. Fernanda, por sua vez, começou a vender salgados para complementar a renda, e em menos de um mês, conseguiram pagar as primeiras prestações de um tratamento em uma clínica evangélica parceira da igreja, sem custos, graças a uma parceria com o projeto Recomeçar da Universal. 3 meses depois, Carlos estava sóbrio. Não apenas livre do baclofeno, mas transformado. Ele voltará a sorrir, a brincar com os filhos, a ler a Bíblia. Num domingo emocionante, subiu ao altar para dar seu testemunho: eu era um morto-vivo. Mas Jesus me ressuscitou nesta igreja. Aqui, encontrei pessoas que não me julgaram, mas me estenderam a mão. Hoje, sou um novo homem. Fernanda, ao seu lado, chorava de gratidão. Ela que antes mal conseguia orar, agora liderava um grupo de oração para famílias de dependentes químicos. Aprendeu que a fé não é passividade, é luta. Que Deus não age sozinho, Ele quer parceiros, pessoas que creiam mesmo quando tudo parece perdido. A lição que Fernanda levou para a vida foi simples, mas profunda: Deus não muda as nossas circunstâncias para depois nos transformar. Ele nos transforma dentro das circunstâncias, para que possamos vencê-las. A Igreja Universal não foi apenas um lugar onde ela encontrou um milagre, foi onde encontrou força para lutar por ele. Hoje, Carlos é um obreiro na mesma igreja que o libertou. Fernanda, que antes vivia escondendo a vergonha, agora compartilha seu testemunho com coragem, dizendo a todas as mulheres que passam por provações semelhantes: não importa quão escuro esteja o seu túnel. Na Universal, você vai encontrar a luz. E quando a luz chega, nada permanece igual. Porque milagres não são contos de fadas. São realidades para quem crê. E Fernanda, que já esteve à beira do abismo, hoje sabe: a fé move montanhas, e a Igreja Universal é o lugar onde Deus ensina a gente a mover as nossas. A vida de Fernanda e Carlos mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquela casa que antes era marcada por brigas e portas batendo, agora tinha risadas, orações e um cheiro de café fresco pela manhã. As pessoas comentavam: o que será que aconteceu com eles? E Fernanda, com um sorriso no rosto, respondia: Deus aconteceu. Mas a história não parou por aí. Um dia, enquanto Fernanda ajudava na distribuição de cestas básicas na igreja, conheceu uma jovem chamada Mariana, que chegará arrasada, com os olhos inchados de chorar. Não aguento mais, irmã, ela confessou, segurando um papel amassado na mão. Era um exame médico. O médico disse que é grave. Não tenho dinheiro para o tratamento, e meu marido me abandonou quando soube. Fernanda sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesma, anos atrás, com a mesma dor no peito, a mesma sensação de que o mundo estava desabando. Mas dessa vez, ela não era mais a mulher quebrada de antes. Agora, ela tinha algo para oferecer: esperança. Mariana, eu já estive onde você está, disse Fernanda, pegando suas mãos. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Vamos orar agora mesmo, e você vai ver: o que parece impossível para os homens, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. Elas se ajoelharam ali mesmo, entre as caixas de alimentos, e Fernanda orou com uma fé que só quem já viu milagres tem.
Não eram palavras bonitas, eram gritos de guerra, declarações de vitória. Senhor, a senhora não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, ela declarou, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Dias depois, Mariana voltou à igreja, mas dessa vez não era para pedir, era para agradecer. Com as mãos trêmulas, mostrou um novo exame. O médico não entende. Ele disse que é como se a doença nunca tivesse existido. O auditório explodiu em glórias a Deus. Mais uma vida transformada. Mais um milagre que não podia ser explicado pela medicina, só pela fé. Carlos, que estava ao lado do pastor naquele dia, olhou para Fernanda com orgulho. Você está vendo, amor? Isso é o que acontece quando a gente não desiste. Deus usa a gente para abençoar outros. E era a verdade. A dor que Fernanda havia passado se tornou um farol para quem ainda estava no escuro. Hoje, o casal lidera um grupo de apoio na igreja para famílias em crise. Eles não têm respostas para todas as perguntas, mas têm uma certeza: se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. E é assim, de testemunho em testemunho, que a Igreja Universal continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem toda segunda, toda quarta, todo domingo, na vida de quem decide crer. E se você está lendo isso hoje pensando que seu caso é sem solução, Fernanda tem um recado para você: venha. Chegue como você está. Deus está te esperando e Ele não desiste de ninguém. No mesmo dia em que Fernanda compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Marisa chorava sozinha no banco de trás do carro. Ela havia acabado de receber a notícia de que seu filho, Lucas, de 12 anos, estava com um tumor cerebral agressivo. Os médicos deram poucas esperanças. Prepare-se para o pior, disseram com voz fria. Mas Marisa não conseguia aceitar. Ela não era de igreja, não conhecia a Bíblia, mas naquele momento de desespero, lembrou-se de uma vizinha que sempre falava da Universal. Lá eles oram por milagres, a mulher havia dito certa vez. Com as mãos trêmulas, Marisa digitou no celular: Igreja Universal perto de mim. O endereço apareceu. Ela não pensou duas vezes. Pegou o filho no colo, apesar dos protestos dele, que já sentia dores fortes, e entrou no templo pela primeira vez na vida. Não sabia como agir, não conhecia os hinos, mas quando viu o pastor estender as mãos e dizer: tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente, ela levantou a mão sem hesitar. Os obreiros a levaram para frente. Lucas, pálido e fraco, foi deitado no chão enquanto dezenas de pessoas começaram a orar em voz alta. Marisa nunca tinha visto aquilo. Algumas mulheres choravam, outros gritavam a Jesus, e ela, no começo, sentiu até medo. Mas então uma obreira se ajoelhou ao lado dela e disse com firmeza: Deus já respondeu. Você só precisa crer. Aquela frase a acertou como um raio. Marisa fechou os olhos e começou a clamar: Senhor, eu não te conheço, mas ouvi dizer que o Senhor faz milagres. Salva meu filho. Naquela noite, Lucas não melhorou. A dor continuou, a febre não baixou. Marisa saiu da igreja com o coração partido, mas com algo diferente dentro dela, uma pequena chama de esperança. Ela voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Enquanto os médicos marcavam a cirurgia de urgência, com riscos altíssimos, ela levava Lucas para os cultos, mesmo que fosse só por alguns minutos. Os obreiros oravam, impunham as mãos, falavam palavras de fé que ela não entendia direito, mas que, de algum jeito, a sustentavam. Até que, na véspera da cirurgia, aconteceu algo que nem os médicos conseguiram explicar. Lucas acordou e disse: Mãe, minha cabeça não dói mais. Marisa achou que era ilusão, efeito da medicação. Mas quando levaram o menino para os exames pré-operatórios, os resultados deixaram toda a equipe médica em choque: o tumor havia encolhido. Não era um encolhimento pequeno, era como se tivesse sido dissolvido em partes. O neurocirurgião, um homem cético, balançou a cabeça e murmurou: Isso não faz sentido. Não vi nada igual em 20 anos de carreira. A cirurgia, que deveria ser de alto risco, tornou-se um procedimento rotineiro. Em menos de um mês, Lucas recebeu alta. Os exames seguintes não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Marisa chamou de milagre.
E quando voltou à Universal com o filho saudável nos braços, não teve palavras. Só chorou, ajoelhada no altar, enquanto a igreja inteira louvava a Deus por mais uma vitória. Hoje, Marisa é batizada nas águas e faz parte do grupo de Fernanda e Carlos. Ela conta que, antes, achava que fé era para pessoas fracas. Mas agora eu sei, fé é para quem precisa ver o impossível acontecer. E na Universal, o impossível tem endereço certo. Lucas, que antes mal conseguia levantar da cama, hoje corre pelo pátio da igreja, brinca com outras crianças e, às vezes, sobe no altar para dar seu próprio testemunho, com a voz firme de quem já viu a mão de Deus de perto: Jesus me curou. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Não são histórias inventadas, não são coincidências. São vidas restauradas, famílias reunidas, doenças vencidas, dívidas pagas, vícios quebrados. Tudo porque alguém, em meio ao desespero, decidiu dar um passo de fé e entrar por aquelas portas. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu problema é grande demais, que já tentou de tudo, que ninguém pode te ajudar, saiba que tem um lugar onde Deus ainda opera. Não importa o que você já viveu, não importa quão longe esteve dele. Na Universal, não olham para o seu passado. Olham para o seu milagre. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda transforma. E tudo o que ele pede é que você chegue como está. O resto, ele faz. Era uma tarde de quarta-feira, dia de corrente de libertação na Universal, quando Dona Maria, uma senhora de 62 anos, entrou arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço e pela dor. Há mais de 10 anos, ela sofria com uma artrose severa nos joelhos, que a impedia até de se ajoelhar para orar. Os médicos tinham dito que só uma cirurgia cara poderia aliviar sua dor, mas ela, viúva e com uma aposentadoria que mal dava para as contas, já tinha perdido as esperanças. Meu filho, eu não aguento mais. Cada passo é como se facas estivessem cortando minhas pernas. Mas ouvi dizer que aqui Deus ainda faz milagres. Será que é verdade? Perguntou ela, segurando o braço de um obreiro com lágrimas nos olhos. O obreiro, com um sorriso firme, respondeu: Dona Maria, o Senhor não só pode, como Ele quer curar a senhora. Hoje é o seu dia. A senhora veio no lugar certo. Ela foi levada até o altar, onde o pastor impôs as mãos sobre seus joelhos enrijecidos e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, esta dor sai agora. Os ossos secos vão receber vida. A artrose, você é uma maldição, e hoje você é quebrada. No primeiro instante, Dona Maria sentiu um calor intenso percorrer suas pernas. Depois, uma espécie de estalo interno, como se algo dentro dela estivesse se rearranjando. Assustada, ela tentou mover os joelhos e, para sua surpresa, não sentiu nada. Nem dor, nem rigidez. Só uma paz profunda. Glória a Deus! Gritou, se levantando sozinha, sem a bengala que há anos não largava. Eu tô curada. Eu tô curada. As pessoas ao redor começaram a chorar e a louvar. Uma mulher que estava ali por causa de uma depressão profunda se aproximou, tremendo. Se Deus curou a senhora, Ele pode me libertar também? E assim, como uma chama que se espalha, a fé de Dona Maria contagiou a todos. Naquela noite, não foi só ela que saiu diferente da igreja. Um jovem viciado em drogas, que havia entrado arrasado depois de uma overdose quase fatal, saiu com os olhos brilhando, livre da dependência. Um casal à beira do divórcio se abraçou chorando, renovando seus votos diante do altar. Até uma criança com asma crônica, que mal conseguia respirar ao chegar, correu pelos corredores da igreja, gritando: Mamãe, eu tô boa. Não preciso mais do spray. Isso não é exagero. Não é a sorte. É o poder de Deus agindo quando alguém realmente acredita. Talvez você esteja lendo isso agora e pense, mas o meu caso é diferente. Já faz anos que eu luto, já orei tanto. Eu te entendo. Mas Deus não olha para o tempo que você sofreu, Ele olha para o agora. Para o momento em que você decide, chega. Hoje eu vou crer de verdade. Na Universal, não importa se você chegou cheio de dúvidas, com o coração partido ou com as forças no fim. O que importa é que você chegou.
Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não é um pastor, não é um obreiro, não é uma música ou um sermão que muda sua vida. É Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho. E ele não se cansou de fazer milagres. Se Dona Maria, que já não conseguia nem se ajoelhar, hoje dança na igreja sem dor, se aquele jovem, que já tinha sido dado como caso perdido, hoje é um líder de jovens, se aquele casal, que só sabia brigar, hoje serve a Deus juntos, o que ele não pode fazer por você? O convite está feito. A porta está aberta. O milagre já tem seu nome escrito nele. Só depende de você dar o primeiro passo. Porque fé não é esperar o milagre acontecer. Fé é saber que ele já está a caminho. E então, você deu o passo. Não foi um passo longo, nem seguro, nem cheio de certeza. Foi um passo trêmulo, como o de um filho que volta para os braços do pai depois de anos perdido. Mas foi o suficiente. Porque quando você se ajoelhou, não com as forças que tinha, mas com as que não tinha mais, algo mudou. Não foi o pastor que orou por você, nem as mãos que se estenderam em apoio. Foi ele. O mesmo Deus que silenciou tempestades com uma palavra, que enxugou lágrimas com um toque, que transformou cinzas em beleza. E dessa vez, ele fez por você. Talvez não tenha sido um raio do céu, nem uma voz trovejante. Talvez tenha sido um suspiro de paz onde antes havia desespero. Um perdão que você não merecia, mas recebeu. Uma força que nasceu onde só havia esgotamento. Ou quem sabe, como Dona Maria, você se levantou e descobriu que as dores que o prendiam não tinham mais poder sobre você. Não porque desapareceram magicamente, mas porque alguém as carregou por você. O milagre não foi a cura instantânea, a solução perfeita ou a vida sem lutas. O milagre foi você, o mesmo que chegou quebrado, agora de pé, não por seus méritos, mas porque alguém acreditou em você quando você mesmo havia desistido. E aí, entre lágrimas que já não eram de derrota, você entendeu: Deus não muda as circunstâncias para então te abençoar. Ele te abençoa dentro das circunstâncias. A tempestade pode continuar uivando lá fora, mas agora você dança na chuva, porque sabe que não está sozinho. A lição: milagres não são sobre o que Deus faz por você, mas sobre quem Ele revela ser para você. Não é a mão que te tira do poço que importa, mas a voz que desceu até lá para te chamar pelo nome. E quando você olhou para trás, não viu mais um passado de falhas, mas um caminho de pegadas suas, sim, mas também dele, carregando você nos momentos em que você nem sabia que estava sendo carregado. Agora, a porta continua aberta. Não para você entrar, mas para levar alguém pela mão. Porque o maior milagre não é o que você recebeu, é o que você pode dar, a mesma esperança que um dia salvou você.